Agora vamos diretamente para o mundo dos games e da inovação. Charles Schweitzer, meu novo companheiro de Rio Innovation Week, porque de outros eventos ele já é velho. O que você traz para a gente hoje? Bom, Grau, estou bem feliz de estar mais uma vez na Rio Innovation Week. Essa aqui é a 4ª edição da Rio Innovation Week. Eu estive lá na primeira, que foi no Jockey, ainda com muita lama, mas o evento realmente cresceu bastante. E desde o início a gente chamou ele de Web Summit do Brasil. A gente só não sabia que pouco tempo depois ia começar a ter o Web Summit também lá no Rio de Janeiro. E realmente é um evento bastante interessante, repleto de diversidade de conteúdos, muitas startups, enfim, como você falou bem aqui na abertura. Mas antes de falar de Rio Innovation Week, eu queria trazer um tópico para a agenda que eu considerei bastante interessante que aconteceu essa semana e eu acho que vale a pena compartilhar aqui com a nossa audiência. Nessa semana, a gente teve o prêmio das 150 empresas mais inovadoras do Brasil. Esse é um prêmio que acontece todos os anos, editado pela Valor Econômico, feito com auditoria feita pela Strategy End, que é um braço de consultoria lá da PwC. Então, eles avaliam todas as inscrições e todas as inovações dessas empresas e depois ranqueiam até as 150, enfim, e ainda fazem blocos setoriais. Eu fiquei muito feliz de ver que minha antiga casa, ainda refletindo o ano de 2023, aqui entre eu, Nai e todos os inovadores do Banco Carrefour e do Carrefour estão lá representados. Então, o banco foi reconhecido lá como o 4º banco mais inovador do país, e a gente sabe que o Brasil é um país que tem grandes bancos, então um detalhe bastante interessante, bastante importante aí de ver o Banco Carrefour e o time do Banco Carrefour sendo reconhecido dentro desse ranking. Mas a coisa que mais me chamou a atenção foi que a Strategy End acaba usando uma matriz de inovação que ela é praticamente idêntica à matriz de inovação que eu publiquei no meu livro, Inovação, Digitalização, Transformação Digital. Nessa matriz, a gente cruza no eixo horizontal tecnologia e competência, no eixo vertical, a gente cruza modelo de negócios. E aí, quando a gente tem, dentro de um mesmo modelo de negócios, uma inovação tecnológica, a gente está falando de uma inovação disruptiva do tipo radical. E olha que interessante, né? Eu acompanho esse ranking desde 2018, quando eu ainda estava lá na Leroy Merlin, e o comportamento desse ranking e dessa matriz, ele é bastante homogêneo quando a gente fala de inovações radicais. Fica ali alguma coisa em torno de 16%. Inclusive, no ano passado, a gente teve ali com 16,4%, se não me engano. De repente, neste ano, a gente salta as inovações radicais para alguma coisa da ordem de 30%. A gente praticamente dobra o número de inovações que carregam algum tipo de tecnologia e competência nova para o mesmo modelo de negócio. Então, o que está por trás disso, né? E aí, só tem uma resposta para isso, é a inteligência artificial generativa. Então, eu acho que mais e mais empresas estão começando a adotar a inteligência artificial generativa dentro dos seus processos, no relacionamento com seus clientes. Então, é um assunto realmente bastante quente, a gente precisa ficar de olho. E esse ranking, ele tem uma publicação ali que ele conta, inclusive, as principais inovações dessas empresas. Eu acho que vai ser uma leitura deliciosa da gente mergulhar e entender o que essas empresas estão fazendo do ponto de vista de inteligência artificial generativa dentro das suas empresas. Mas, bom, eu, Renato Grau e Guilherme Massa estaremos na Rio Innovation Week na sexta-feira, à 13h, debatendo justamente como é que a gente cria cultura de inovação dentro das organizações. Como é que a gente cria um ambiente que permite às empresas de abrirem, democratizarem essa caixinha das tecnologias emergentes, dos processos de inovação para 100% dos seus colaboradores. Então, se você estiver lá no Rio, não perca o nosso painel que vai acontecer na sexta-feira, à 13h, tá? Vai ser imperdível. Eu e Renato Grau, vocês já conhecem, a gente está aqui com vocês toda sexta-feira, mas se vocês ainda não conhecem, o Guilherme Massa, ele é um dos fundadores da Liga Ventures,
o que talvez seja aí uma das mais importantes aceleradoras de startups do país. Mas, bom, o que vai ter do mundo dos games na Rio Innovation Week? E aí, para quem não sabe, né, a Rio Innovation Week, desde essa primeira edição que eu falei, que foi ainda um pouco na lama, ela já tinha um espaço, um galpão dedicado para falar de games. A gente vê muita coisa acontecendo de esportes lá presencialmente, mas também tem alguns painéis bem ricos, tá? Então, a gente vai ter, a partir do dia 13, um painel principalmente com o David Tavares, que é uma espécie de embaixador da Acer no Brasil, falando sobre tendências de conteúdo e oportunidades. A gente tem ainda gamificação e impacto social, e depois começa, inclusive, grandes finais de Rio eSports. Então a gente vai ter final de League of Legends, de Counter-Strike, enfim. Então tem para todos os gostos aí no dia 13, tá? Depois, seguindo para o dia 14, a gente vai ver um painel falando sobre as novas tecnologias e as inovações que devem acontecer no mundo dos games. Seguindo para o dia 15, a gente tem aí uma mentoria de carreira em marketing com profissionais, enfim, super laureados dentro desse cenário, explicando um pouquinho como é que a gente pode desenvolver uma carreira de marketing dentro dessa área. Uma das painelistas é a Maria Wart, ela é Product Marketing Manager, e aí acho que vai trazer um conteúdo bastante rico de mentoria de carreira mesmo. E aí, por fim, na sexta-feira, no dia 16, a gente tem aí um painel falando sobre os pilares do desenvolvimento de esportes. Depois eu vou detalhar um pouco mais aí na minha própria publicação dentro do LinkedIn e do Instagram, então não perde, segue o Trends News, me siga também nas redes, que a gente vai detalhar tudo isso, e eu espero ver vocês todos lá na Rio Innovation Week.